Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Que a paz habite no coração de todos. Estamos aqui para mais uma videoaula de Direito Empresarial, Falência, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o pagamento dos credores. Já estamos quase terminando o nosso estudo de falências e posteriormente vamos adentrar em recuperação judicial. Hoje nós vamos falar sobre os pagamentos dos credores, a ordem de pagamento dos credores e lá no finalzinho a finalização do processo de falência. Tudo bem? Vem comigo então, vamos lá. Fazendo uma rápida recapitulação, nós falamos que o processo falimentar é dividido em duas partes. Primeiro, a fase pré-falimentar e a fase falimentar. Na fase pré-falimentar, nós falamos e estudamos em sala de aula que vai ser analisado a necessidade ou não, a pertinência ou não, a procedência ou não do pedido de falência do devedor. Uma vez decretado a falência do devedor, por aqueles motivos elencados lá no artigo 94, inciso 1, 2 ou 3 da Lei de Falência, decretado a falência do devedor, inaugura-se, portanto, uma segunda fase do processo de falência, que é a fase do concurso universal. Ou seja, é nessa segunda fase que vai se reunir todos os bens do devedor, desta vez doravante chamado de falido, e reunir também a habilitação de todos os créditos todos os créditos pertencentes, portanto, aos credores desse falido. E ao final vai ser feita a venda desses bens arrecadados para pagamento dos credores habilitados. Então nós temos todos os bens arrecadados, temos todos os credores habilitados. Vende-se os bens arrecadados naquelas formas que já estudamos na aula anterior. E com o valor desta venda, vamos começar e, portanto, a pagar todos os credores que habilitaram no processo de falência. A pergunta é, qual a ordem de pagamento desses credores? É esta ordem que estaremos estudando hoje. Aliás, esta ordem é uma matéria muito importante e que servirá de fundamento para os concursos. Uma matéria que cai muito em concurso, exigida muito em concursos públicos, exames da OAB, por isso que nós temos que ter um domínio dessa matéria, que é a ordem de pagamento dos credores, tá? Vem comigo então, vamos ver. Olha, o legislador, ele impõe ao juiz uma ordem de pagamento. Então, nós temos lá os bens que foram vendidos e nós temos esses valores depositados aos cuidados do juiz. O que se quer dizer, portanto, é que necessariamente ao pagar os credores, o juiz ele vai obedecer uma ordem descrita na Lei 11.101. E essa ordem é que nós vamos estudar daqui para frente. Vem comigo. Primeiro, as compensações. O juiz necessariamente ele vai observar nos créditos que tem habilitados eventual compensação descrita lá do artigo 122. Vamos ler o artigo 122? Vem aqui. Compensam-se, com preferência de todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da falência. Provém o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil. Parágrafo único. Não se compensam os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte, ou os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor, ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo. O que se quer dizer, neste caso, é que, sendo credor e falido, ambos credores e devedores um do outro, os créditos necessariamente vão se compensar. Isso prefere a todos os outros créditos. O que é compensação de crédito, professor? Dá uma olhadinha lá no artigo 368 do Código Civil. E fala lá, sendo ambos credores e devedores recíprocos, os créditos se compensam. Portanto, havendo um credor
também sendo devedor do falido, os créditos vão se compensar. Segundo, restituições. Tendo dinheiro, o juiz vai devolver, restituir aqueles valores que foram arrecadados que não pertencem ao falido. Do artigo 85. Vamos ler o artigo 85? O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontra em poder do devedor na data da decretação poderá pedir sua restituição. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de falência, se ainda não alienada. Ora, o que você está querendo dizer aqui é, eventualmente, se no ato da arrecadação dos bens do falido, algum bem veio arrecadado, mas não pertence ao falido, pertence a um terceiro. E esse bem foi vendido, o mesmo não foi vendido, devolve esse bem ao terceiro, mas se eventualmente ele for vendido, devolve-se a esse terceiro a quantia do valor da venda. Isso chama-se restituições. Próximo, crédito extraconcursal. Professor, o que são créditos extraconcursais? O que são créditos extraconcursais? Créditos extraconcursais são todos aqueles créditos, obrigação da massa falida, são créditos ou dívidas originárias pela própria massa falida e que não tem relação com o falido. Vamos lá ver o artigo 84 da Lei de Falência. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com preferência sobre os mencionados no artigo 83, na ordem a seguir, os relativos a remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes da acidente de trabalhos relativo a serviço prestado após a decretação de falência. Percebam vocês aqui a remuneração do administrador judicial ou crédito decorrente da legislação do trabalho, mas por serviço prestado após a decretação da falência. Portanto, não foi o falido que criou essa obrigação, foi a própria massa falida que criou essa obrigação. Obrigação, portanto, da massa falida. Segundo, quantias fornecidas à massa pelos credores. Terceiro, despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência. Ora, todas essas despesas aqui foram feitas pela massa falida posterior à falência do nosso empresário. Quarto, custas judiciais relativas às ações de execuções em que a massa falida tenha sido vencida. E quinto, as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 da lei, ou após a decretação da falência, e os tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 83. Ótimo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que crédito extraconcursal ou créditos extraconcursais são créditos feitos pela própria massa falida, são obrigações, despesas criadas por ela dentro do processo falimentar. Antes mesmo de iniciar a distribuição dos valores aos credores habilitados, o juiz tem que pagar as obrigações feitas pela massa falida. Tudo bem? Ótimo. Pago as obrigações, esses créditos extras concursais, tem dinheiro ainda? Vamos começar agora então a pagar os créditos concursais na ordem estabelecida no artigo 83 da Lei de Falência. Professor, qual que é essa ordem? Vem comigo, vamos verificar. Classificação dos créditos. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Ou seja, temos dinheiro, vendemos os bens, dinheiro está depositado, vamos pagar os credores. Qual é a ordem? Primeiro, os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor.
e os decorrentes de acidente de trabalho. Vamos interpretar isso. Ora, paga-se, portanto, todos os créditos decorrentes da legislação do trabalho, portanto, os créditos trabalhistas, limitado a 150 salários mínimos. Professor, mas o valor dos créditos, o valor de cada um aqui, tem lá o chamado, um credor trabalhista chamado Joaquim. O crédito dele é de 400 mil reais. Quanto que vai pagar para ele? 150 salários mínimos. E o restante não vai ser pago? Sim, vai ser pago. Mas não em primeiro lugar, não nesta ordem. Ele vai ser pago numa outra ordem um pouquinho mais para baixo que nós vamos verificar ainda. Tudo bem? Paga-se para ele até 150 salários mínimos. O restante vai ser pago mais em outra oportunidade, em uma outra ordem. Ótimo. E os créditos decorrentes de acidente de trabalho? Todos fazem uma confusão aqui. Crédito decorrente de acidente de trabalho não está limitado a 150 salários mínimos. 150 salários mínimos só está limitado e tão somente só crédito de legislação do trabalho. Acidente de trabalho não tem limitação. Vamos imaginar que há um crédito habilitado no valor de 500 mil reais decorrente de acidente de trabalho, paga-se integralmente 500 mil reais. Crédito de acidente de trabalho não tem limitação de 150 salários mínimos. O que tem limitação de 150 salários mínimos é crédito decorrente da legislação do trabalho, mas não de acidente de trabalho. Ótimo. Pois bem, pagam todos os credores trabalhistas até 150 salários mínimos. Pagou todos os créditos decorrentes de acidente de trabalho habilitados no processo. Tem dinheiro? Tem. O que nós vamos pagar a partir de agora? Segundo a classificação, créditos com garantia real. Ou seja, aqueles créditos com hipoteca que há uma garantia real. Até qual valor? Até o valor do bem gravado. Vamos imaginar, a instituição financeira ela tem um crédito com garantia real. E a garantia real é um imóvel. O imóvel foi vendido por 100 mil reais. 100 mil reais. O valor do crédito é de 500 mil reais, mas o imóvel foi vendido por 100 mil reais. Logo, paga-se esse crédito até o limite do valor do bem gravado. Quanto foi vendido o bem? 100 mil? Paga-se, portanto, 100 mil reais. Tá? O limite que vai ser pago é do bem gravado e não o limite da dívida. Pagou todos os créditos com garantia real. Tem dinheiro ainda? Tem. O que vai ser pago a partir de agora? Créditos tributários. Independentemente da natureza e tempo da Constituição, excetuadas as multas tributárias. Paga-se todos os créditos tributários. Olha, aqui eu estou falando de créditos de natureza tributária, tanto municipal, quanto estadual, quanto o federal. Outra classificação é os créditos com privilégio especial, número 4 da ordem de preferência. Esses créditos estão contemplados lá no artigo 964 do Código Civil, ou aqueles também definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposições encontradas dessa mesma lei, a lei de falência. Ou mesmo aqueles créditos cuja titularidade a lei confere o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia. Ou, também entendido como privilégio especial, aqueles em favor de microempreendedores individual e de microempresas, empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar 123. Olha, interessante isso, que é uma alteração de 2014. Todos os créditos em favor de ME ou EPP são tidos como privilégio especial e logo vai ser pago numa ordem de número 4 de preferência. Tudo bem? Próximo. Créditos com privilégio geral. Esses créditos com privilégio geral nós temos lá do artigo 965 do Código Civil, basta uma simples leitura do Código Civil, e nós temos uma relação de quais são esses créditos com privilégio geral. Ou mesmo os previstos no artigo 67 da Lei de Falência. Tudo bem? Assim também os definidos em leis civis e comerciais, salvo se for encontrário ao estabelecido na Lei de Falência. Ótimo?
Tem dinheiro? Tem. E aí então nós vamos pagar, numa sexta ordem de preferência, os créditos quirografários. Que nomezinho, hein? Mas olha interessante, créditos quirografários é interessante porque o legislador elenca como quirografários aqueles que não estão previstos nos incisos anteriores. Ou os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento. Isso aqui eu estou falando no caso especificamente do inciso 2, dos créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado. Também é entendido como quirografário os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem ao limite de 150 salários mínimos. Tem dinheiro? Tem. Então nós vamos para uma sétima ordem, as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativa, inclusive as multas tributárias. Já pagou as multas? Pagou. Tem dinheiro? Tem. Vamos para a oitava ordem, chamada os créditos subordinados, os últimos a serem pagos. O que são créditos subordinados? São aqueles previstos em leis ou contrato, ou seja, que não estão inseridos nos incisos anteriores, mas estão previstos em leis ou contrato, ou mesmo os créditos dos sócios dos administradores sem vínculo de emprego. Tudo bem? Ótimo, meus amigos. Entenda, portanto, que uma vez que foram vendidos os bens e pagos os credores segundo essa ordem de preferência do artigo 83, concluído os pagamentos ou finalizado o dinheiro que está depositado, ou seja, não havendo mais dinheiro, nós vamos partir para uma última fase da falência, que é o encerramento da falência. Não havendo mais bens arrecadados, não havendo mais valores a partilhar, o administrador judicial ele vai apresentar as suas contas no prazo de 30 dias. Ou seja, ele vai mostrar para o juiz tudo que o dinheiro que ele recebeu e onde que ele gastou todo esse dinheiro. Apresentadas contas pelo administrador judicial, o juiz determinará uma publicação do edital para que todos os credores possam, querendo, fazer a impugnação dessas contas. O mesmo Ministério Público. O Ministério Público também poderá dar o seu parecer e o juiz decidirá sobre as contas apresentadas. O juiz pode aprovar essas contas do administrador judicial ou ele mesmo pode rejeitar as contas do administrador judicial. Observando, se ele rejeitar a conta do administrador judicial, aquele valor que seria pago para o administrador judicial como uma remuneração pelos serviços até então prestados pode eventualmente ser cassado. Tudo bem? Aprovadas as contas, o administrador judicial ele vai ter 10 dias para apresentar um relatório final. Esse relatório é um relatório um pouquinho complexo, porque ele vai falar desde do momento da decretação da falência, todas as intercorrências do processo, qual o valor total arrecadado, quais são o valor total dos credores, e quem foi pago e quem deixou de ser pago. É um relatório mais detalhado, minucioso, que ele vai apresentar, chamado relatório final. Apresentado o relatório final, o juiz extinguirá a falência mediante sentença. A pergunta que se faz é, professor, aquele credor que não recebeu o seu crédito na falência, esse crédito fica extinto? Ou seja, o falido não tem mais obrigação nenhuma de pagar esse crédito? Não. Os credores que não receberam por força da falência, eles mantêm o direito de crédito em relação ao devedor falido, que somente se extingue esse crédito ou pela prescrição ou pelo pagamento. Mas olha o que fala o artigo 158 da Lei de Falência. Extingue as obrigações do falido pelo pagamento dos credores, e olha lá, pagou o credor, extingue a obrigação do falido. Pagamento de mais de 50% dos créditos quirografários. Ou seja, se pagou mais de 50% dos créditos quirografários, todas as obrigações do falido foram extintas. Ou pelo decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se não houver crime falimentar. Não havendo crime falimentar, e passados 5 anos
do encerramento da falência, todas as obrigações do falido serão extintas. Ou o decurso de 10 anos contados do encerramento da falência, se tiver sido o falido condenado por prática de crime falimentar. E olha que interessante, havendo condenação de crime falimentar, as obrigações se extinguem por um prazo de 10 anos após o encerramento da falência. Não havendo crime falimentar, 5 anos após o encerramento da falência. Tudo bem? Ou seja, esse empresário somente poderá voltar às atividades empresariais somente após a extinção de todas as obrigações. E havendo crime falimentar, somente após a reabilitação penal. Ou seja, sem a reabilitação penal ou sem a extinção de todas as obrigações decorrentes desta falência, ele não poderá voltar às atividades empresariais. Tudo bem? Agradeço pela atenção e que a paz reine no coração de todos. Muito obrigado.